Baseado nisso, baseado nessa história, que seria a minha história, a sua história. Baseado nisso, que vou contar a minha vida para ti. Alguém que estava ocupando a terra em modo inútil. Alguém que estava nessa terra que pertence a Deus. Alguém que foi criado por Deus por um propósito, mas não andava segundo aquilo que Deus determinou para a vida dele. Estava ocupando inutilmente a terra, sem produzir. Talvez alguém vai dizer: a minha vida foi assim, minha vida está sendo assim, não sei o que Deus quer dar para a minha vida. Hoje vai ver que Deus é bom. Ainda que nós estamos ocupando a terra de modo inútil, ainda que estejamos fazendo só a presença nossa nessa terra, ainda que estejamos ocupando o lugar de outras plantações que podia produzir muitas coisas, Deus não vai abrir a mão. Ele vai dizer: meu filho, vai tratar eles um pouco. Jesus vai levantar para dizer assim: deixa na minha mão mais um ano, vou tratar, vou estercar, vou alimentar, vou podar se for necessário, vou preparar, e depois vai ver que vai ser o crescimento e o fruto que vai ser dado. Está preparado para ser tratado pelo Senhor? Que sejamos bons ouvintes da palavra, praticante da palavra, senão vai acontecer o que aconteceu na minha vida. A minha vida começou bem distante, na terra junto a Israel, no Líbano. Nasci naquela terra, cresci naquela terra, fui colocado. Deus permitiu meu nascimento dentro de uma família próspera, de uma família boa, segundo o entendimento dele, segundo a sociedade, família boa. Uma família abençoada. Pode deixar isso, só deixar aqui, por favor. Eu uso na Donep, mas tudo bem, pode ser assim. Ok. Só pode projetar se é essa aqui. Isso, ótimo. Que normalmente eu uso na Donep, a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Plano, onde nós pertencemos. Eu nasci numa terra que acredita mais em Allah do que em Jesus. Eu nasci no Líbano, de uma família islâmica. Por isso eu falei que pertencia a uma religião que eles têm o nome de Deus, 99 tem o nome de Deus, menos um, falta o 100, número 100, que pai. Eu cresci naquele lar, eu cresci naquela família, naqueles rituais, eu cresci dentro daquela família, sendo ensinado segundo as normas islâmicas. Meu pai faleceu quando eu era pequeno. Se pode passar para mim, esse meu pai, lindo, maravilhoso era. Ele tinha 2 metros e pouco de altura. Eu não alcancei a altura dele, mas tenho 1,85 só. Parte da família, minha mãe, 2 irmãs, e aquele lindo, maravilhoso cabelo caracolado era eu. Uma foto resgatada mais ou menos 1962, 63. Quantos anos para cá é isso? 60 e poucos anos atrás. Um registro da minha parte da minha família. Sou 11º filho, caçulinha de família. Aquele bagunceiro, loiro, eu era loiro. Como o milagre da transformação acontece, era loiro, caracolado o cabelo.
cabelo sumiu, não sei aonde foi também. Essa família, imagina, anos 60, meu pai, um homem rico, próspero na vida, deixa uma herança, morre depois dessa foto, mais ou menos pouco tempo depois dessa foto, ele chega a falecer, deixa a herança de igual modo para todos os filhos. Família política, o irmão mais velho foi juiz e foi convidado para ser primeiro-ministro daquele país. Um berço de ouro, né? Uma vida boa. Oxalá que todos nascessem lá, agradável, bom, etc. Tal. Mas ninguém vê o futuro. O único que vê o futuro é Deus. Eu nunca imaginei na minha vida crescendo naquela terra que um dia vou mudar do pensamento dos meus pais. Vou viver uma nova vida, vou ter outro pensamento, ou imaginar outra religião na minha vida. Eu nunca imaginei isso. Mas o tempo foi passando, minha mãe foi me criando. Chegou anos 70, já era jovem, preparado para estudar numa faculdade, e começa uma guerra civil no meu país natal. E aquele jovem fica inquieto, precisava estudar, tudo parado naquele país. Resolvo sair, depois de um tempo, perdi bom tempo esperando, sair para estudar aonde? Nos Estados Unidos. Falava inglês muito bem, me matriculei numa faculdade, dinheiro na mão, visto de entrada para os Estados Unidos. Meus amigos que estavam comigo foram alguns meses antes, eu esperei um pouco para ir. Quando chegou o tempo de sair, me chega uma ligação. Já mudou sua ideia em cima da hora? Já aconteceu isso? Você está decidido de ir para o cinema. Aí de repente vai para o shopping. De repente vai para algum lugar em cima da hora. Muda isso. Eu estou querendo ir para a igreja. Mas apareceu uma janta, resolvi ir para a janta. Mais ou menos isso. Mas na realidade eu estava mudando de uma coisa vital para a minha vida. Me chega uma ligação, vem aqui para o Brasil estudar aqui no Brasil. Era um irmão meu que morava aqui no Brasil. Ouvindo a voz dele, mexeu com as minhas emoções. E a pior coisa que acontece quando decidimos a ter solução para a nossa vida mediante emoções. Emoções podem enganar, emoções podem nos levar para alegrias, para tristezas, mas emoções também podem decidir futuro também. Porém, mediante emoção nós podemos escolher coisas erradas. Eu escolhi vir para o Brasil. Deixei meus amigos nos Estados Unidos, deixei meu desejo de estudar lá e cheguei aonde? Aqui no Brasil, 1980, faz 40 mês de dezembro, fim de ano, faço 44 anos. 44 anos, uma vida. 44 anos, chego aqui no Brasil, guerreiro, jovem. Cadê o jovem aqui? Cadê o jovem? Todos vocês são guerreiros? Muito bem. Os guerreiros jovens, eu era guerreiro também, jovem guerreiro, determinado. Eu quero vencer na vida. E assim, eu vou fazer vestibular de cara. Fui quebrar a minha cara. Os jovens são fortes, determinados, algumas vezes apressados também. Eu vou fazer 2 anos depois, numa cidade bem distante, onde meu irmão morava. Ele morava em Foz do Iguaçu, onde hoje em dia eu moro junto com a minha família. Minha família foi apresentada, por isso não apresentei de novo. Senão vai ficar apresentando. A uns 400 e poucos quilômetros lá onde meu irmão estava, eu estava fazendo vestibular, cursinho de vestibular, em outra cidade tão distante. Meu irmão me falou: vem aqui que você vai ter suporte, alguém vai cuidar da sua vida, alguém tá. A promessa humana, aquilo que nós ouvimos, tantos juros de amor, pessoas que casam jurando que nunca mais vai ser daquele jeito, daqui a pouco estão brigando.
e daqui a pouco estão se matando. Tá? As juras humanas. Experimentei isso mediante meu irmão me convidando, e quando apertou a hora de estudo, eu descobri que eu não sabia de nada de português. Sabe, conhecia inglês, mas não conhecia português. Foi difícil, não é fácil. Qualquer um que sai para algum lugar, sempre se preparar para aquilo, vai achar difícil. Com um pouco de ajuda, vai conseguir fazer. Só que naquele tempo, me senti só. Aquele que me chamou estava tão distante, ninguém ligava para mim. Eu resolvi parar. Vou falar para meu irmão, muito bem, não quero mais estudar. Vou falar essa palavra para ele. Sabe quando você chega para alguém dizendo para ele, não quero mais? Na verdade você quer. Na verdade você quer apoio. Na verdade você quer uma mão amiga. Na verdade você quer um ombro para chorar. Você quer alguém para te ajudar, a te socorrer. Meu irmão, eu não quero mais estudar. Ele olha para mim e fala, muito bem, Lu, para de estudar. Vem trabalhar comigo no comércio. Meu irmão foi tão gentil comigo, assim, me abraçou por uma causa, por causa de dinheiro. Quando cheguei no Brasil, eu trouxe comigo um valor tão alto que comprava 10 lojas da Cidade do Leste. Quem conhece a Cidade do Leste? Cidade das Compras, no Paraguai. Quem já fez contrabando? Então, naquela loja, naquela cidade, dava para comprar 10 lojas, 10 milhões, o valor que estava comigo. Meu irmão sábio. Ele queria investir e aplicar aquele dinheiro do irmão dele no modo para multiplicar para ele, lógico. Aí ele acabou com o meu sonho, acabou com o meu desejo de estudar por interesse próprio. E assim fui para um comércio que eu nunca trabalhei no comércio naquela época. Entrei em sociedade com ele e fui conhecer a vida. Poucos meses já estava falando português, mas não voltei a estudar. Poucos meses já tinha amigos, mas não voltei a estudar. Pouco tempo conheci a primeira pessoa que tornou minha esposa e não tornei a estudar. Pouco tempo depois, já estava responsável por uma casa com 3 filhos. E o meu sonho de concluir a faculdade ficou para trás. Quantas vezes nós colocamos tantas prioridades em nossa vida e aquele que é mais importante fica para trás. E aquele torna-se uma marca dentro da nossa alma, marca dentro do nosso ser. E aí queremos viver de algum modo para nos expressar a nossa existência depois. E assim foi. Por causa daquele casamento, família, meu irmão se revolta porque não aceitava meu casamento, mas aceitava me roubar. A palavra certa é isso. Acabou, nossa sociedade saiu com prejuízo de 90%. Quando falo 90%, porque sobraram só as paredes do comércio. Sobraram prateleiras daquele comércio, sobrou pouca coisa naquele comércio. Ele sai num lucro de 90% daquele que eu apliquei naquele lugar. Eu saio praticamente falido, como uma família para sustentar, e correndo atrás de prejuízo, achei uma solução rápida para terminar. Eu tinha mais herança, vendo uma herança que meu pai havia deixado, trago um valor superior ao primeiro que trouxe quando eu cheguei no Brasil, aplico no comércio, pouco tempo de um simples comerciante me tornou um empresário forte na cidade, reconhecido por todos, material que comercializava era único, interessou a prefeitura de Foz do Iguaçu, assinaram comigo um contrato anual naquele material, exclusividade. Eu estava vivendo uma vida feliz, a minha casa estava feliz, estava entrando renda grande daquilo. A minha família estava vivendo o auge naquele momento. Os filhos estudando o melhor colégio da cidade. A esposa feliz com tudo aquele que tem tranquilidade, tudo aquele conforto, o carro debaixo dela e assim. Fala que não gosta de cartão de crédito. Com cartão de crédito e assim por diante. Olha bem, construindo nova casa,
Estamos em crescimento. Quando alguém começa a crescer, ele quer fazer alguma coisa nova, quer aparecer e assim por diante. Estava brilhando tudo ao meu redor, mas não tínhamos bases. Queríamos crescer e crescer e crescer. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, realizamos, seja por palavra, por obra, seja feito para a glória de Deus. Mas naquele tempo eu estava fazendo para a minha glória, para o conforto da minha casa, para todas essas coisas. Estava crescendo e queria crescer mais. E de repente me aparece um tempo depois uma rede de lojas que queriam sair da cidade e que estavam vendendo. Me interessei porque o ramo fazia parte daquilo que eu trabalhava e ampliava aqueles negócios. Eram 5 lojas. E uma delas no Paraguai, outras 4 no Foz do Iguaçu, onde morava. E a ganância de crescer rápido também, de ser maior ainda, foi correndo para adquirir aquilo. Sabe o que aconteceu? Normalmente a gente, quando quer fazer alguma coisa, consulta a Deus. Eu era Deus para a minha vida. Quando nós somos deuses da nossa vida, tudo pode acontecer. Porque eu, o Deus que sou, não sou Deus perfeito. Existe somente um Deus perfeito, completo. Quando Ele ordena, vai acontecer. Quando fala, vai ser realizado e é pronto. Corro, adquiro aquele comércio, menos que humano, vou à falência. Porque havia muitas dívidas, tentando tapar os buracos naqueles novos comércios. Eram muitas coisas, muitas dívidas. E o orgulho algumas vezes não se impede de fazer o certo. Eu insisti naquilo até ir à falência. Sabe quando alguém vai à falência? Não vou perguntar se alguém já foi à falência aqui, mas alguém já foi à falência? Quando vai à falência, pronto, como se estivesse vivendo o paraíso e de repente acorda no inferno. Está vivendo nas alturas, de repente descobre que você está na caverna mais distante na terra. Aquilo que era bom se transforma em coisas amargas. Aquilo que era conforto se transforma em espinho. Perdi tudo. Consequência veio na minha família, no meu lar, nos filhos que foram tirados do colégio, foi tirado daquela esposa, começou a perder o conforto, perder o carro, perder todas as coisas. E a gente não gosta de perder, de cair, ninguém gosta de cair, ninguém gosta disso. Até na presença de Deus, um dia cheios do Espírito Santo. E outro dia nós olhamos para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E nos olhamos para a nossa posição atual a falar: eu era um daqueles que pulavam, que saltavam, que glorificam a Deus. Até no mundo espiritual dói isso, no mundo material dói também, e assim por diante. Eu perdi tudo, tinha que vender tudo. Paramos aquela casa, entramos daquele estado. Vendi meu carro, estava sem nada. E para piorar a situação, a esposa descobre que o marido, que ela tinha do lado dela, havia aventurado tantas vezes na vida. E a casa virou um inferno. Fala comigo assim: minha casa é a habitação do Espírito Santo. Amém. Quem conhece prejuízo, só aquele que teve prejuízo na vida. Não brinca com coisas sérias. Acabou, virou um inferno aquela vida. O homem rico, pobre, aquele que tinha orgulho, acaba o orgulho dele, tenta ir para o comércio, buscar alguma coisa na vida, algum trabalho, procurando agora emprego, não consigo emprego. Os amigos que achavam que eram amigos
Na verdade não eram amigos, na mesa havia muita gente, mas na hora de aperto sumiram aqueles que estavam na mesa. E assim é que acontece na vida. E isso que foi a minha vida, de mal a pior. Voltava para minha casa, todo mundo me cobrando, os olhos da esposa cobrando, a palavra dos filhos cobrando, e aquilo machuca o coração. Imagina ser um filho pequeno. Quem tem filhos pequenos? Que gostoso quando chega assim, agarra nas suas pernas e fala: papai, mamãe, eu quero tal coisa. A gente faz 1000, se for necessário, para entregar para eles o que querem. Eu não tinha mais condição de comprar nenhum iogurte sequer, aquele mais barato, para eles. Eu fugia dos meus filhos, fugia dos olhos da esposa, olhando para o homem que havia traído tantas vezes. Comecei a ficar depressivo, acordava de manhã querendo morrer. Essa é a vida de alguém sem Deus, alguém que dá passo segundo o coração dele, segundo a vontade dele. A esposa, depois daquele tempo, começa a sustentar a casa para conseguir emprego, e começou a sustentar o marido, sustentar os filhos, e o marido tornou serviçal da casa. Comecei a lavar roupa, passar roupa, arrumar tudo, levar a criança para a escola, andando a pé, porque não tinha mais condição de fazer outra coisa, e assim por diante. E para piorar a situação, tinha que suportar a mulher chegando no final do dia para reclamar de todo o serviço da casa. Não, eu creio que aqui na igreja não tem ninguém que reclama, né? Todo mundo anjo aqui, tá? Só falta uma asa. Só falta abrir o céu para entrar lá na glória divina. Só comigo que aconteceu aquilo. Andava, e todo dia eu queria morrer, eu queria sumir. Eu tentei apelar para a religião dos meus pais. Fiz jejum de 30 dias que eles fazem. Seu Nunes, 30 dias fiz aquele jejum de Ramadã. Li ao Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, capa a capa, procurando solução para a minha vida, que não achei. Rezava 5 vezes por dia. Incrível que as pessoas tornam-se mais religiosas quando apertam o sapato, né? É real, é verdadeiro. Aí desistiu no final, nada aconteceu, foi para outro caminho. Me falaram assim, nessa hora o diabo vem falar no seu ouvido: por que não experimenta tal coisa? Vai para centro de macumba. Uau, alguém conhece centro de macumba? Alguém já frequentou? Cadê os corajosos? Eu frequentei, eu fui. Vi o tarô se abrindo, jogando búzios, jogando farofa, matando galinha. Fui para a encruzilhada. Eu queria acreditar que existia uma solução para a minha vida. E a realidade do mundo que nós vivemos, todo mundo está procurando o caminho da felicidade, o caminho de sair da condição que está vivendo, querendo condição nova. Não importa, eu vou procurar essa porta. Naquele tempo eu queria a solução para sair daquela condição. Então entrei em outras religiões também. Frequentei, fiz, apelei. E um dia, mãe de santo olha para mim e fala: vejo você trabalhando com muito papel. Me alegrei. Falei, finalmente uma palavra positiva. E me imaginei atrás do escritório, de novo sentado ali, mandando, desmandando e assinando documentos. 2 meses depois daquela palavra daquela mulher, me chega uma ligação. Havia passado 1 ano e meio naquela condição precária. Me chega uma ligação de alguém conhecido, fala para mim: fulano, eu sei que você não está trabalhando há tanto tempo, mas tem boa notícia para você. Uma multinacional precisa de alguém que fala inglês para ser representante dela no exterior. Eu te indiquei para isso. Falei, ainda existem amigos. O diabo vai te pegar no momento da sua fraqueza. Ele pegou até Jesus, quando Jesus sentiu fome, depois de 40 dias no deserto. Se ele pegou Jesus para tentar, ele imagina que não faz como a gente. Mas há poder no sangue de Jesus sobre nossas vidas.
Quem está escondido com Deus, o inimigo não vai tocar ele, não. Eu não conhecia a Deus naquele tempo. Me alegrei. Falei, serviço de mais de santo está dando certo. Aí começamos a glorificar aquele que não se glorifica, né? Dá certo. Ligo para lá, me fala, você tem que fazer entrevista no Rio de Janeiro, porque lá que vai ser. Pega o avião, paga para mim o avião, que não tinha dinheiro nem para ônibus, me manda passar de avião. Falei, que empresa forte, paga até o avião para ir fazer entrevista. Quem quer esse emprego? Alguém quer emprego? Dão para você passar de avião para dar entrevista? Eu vi um corajoso levantando a mão atrás. Não se esconde. E assim, eu chego no Rio de Janeiro determinado a voltar com o emprego na minha mão. Entrevista, preparado para falar em inglês, lindo, maravilhoso na entrevista também. Chego lá, chega uma pessoa normal, senta comigo e a primeira pergunta que me faz assim: quanto que você está devendo? Quem preencheu já o currículo sabe que não existe isso, nenhum currículo para falar quanto que você está devendo. Para mim foi diferente, meu currículo era diferente. Quanto que você está devendo? Havia todas aquelas dívidas que falei, de quebradeira de lojas, dívidas estaduais, a nível federal, a nível de tudo, pessoal, muita coisa, valores altíssimos. Eu não havia somado para não esquentar minha cabeça. Naquela hora, aquele homem insistiu comigo para saber qual é o número exato da minha dívida. Eu chutei um número. Sabe quando você chuta um número? Multiplica, imagina, depois pensa e fala, não, aquele pouco, vou multiplicar ainda mais. Fiz aquilo mais ou menos. E falei para ele, eu estava devendo X valor altíssimo. Ele olha para mim e fala, só isso? Eu estava quase morrendo por causa daquilo. Só isso? Pensei que essa dívida é maior que dívida do Brasil. Você tem uma conta bancária? Falei, sim, eu tenho, não uso há tanto tempo, mas tenho uma conta bancária. Me passa esse número, porque amanhã esse valor vai estar na sua conta. Falei, uau, bem que eu fiz de ter ido para mais do santo. Nesse púlpito nós não glorificamos o diabo, não. Mas estamos falando de engano do diabo. Eu dei glória àquela mulher que me viu a sorte, fez tanto trabalho e tal. E assim, tudo bem. Agora vamos falar em negócio. Aquele homem fala para mim, vamos falar em negócio. Eu estava feliz, ele está pagando todas as minhas dívidas, estava feliz. Você acha aquele que você veio para fazer, dar dinheiro? Falei, sim, dá dinheiro, muito dinheiro, estou vendo. Só aquilo era fortuna, pagar minhas dívidas era fortuna. Falei, vou concordar contigo. Porém, eu tenho uma coisa melhor para fazer. Se você aceitar, vamos conversar. Se não, vamos esquecer. Você sai pela mesma porta que entrou, vamos esquecer tudo. Falei dentro de mim, pode ser qualquer emprego nessa empresa, eu não vou rejeitar, porque quero voltar para minha casa e dizer, acabou a miséria da vida. Vamos conversar no novo negócio. O negócio é cocaína. Você acha que a mãe do santo ia te dar coisa boa? Você acha que o diabo ia abrir uma porta legal? Você acha que ia ter misericórdia da minha alma, da sua alma? De mal a pior. Cocaína. Eu fiquei paralisado, olhando para aquele homem. Viu que eu estava apavorado, falando, não se preocupe, é uma coisa fácil. Você vai andar num carro, 2, 3 carros, quadras carregado com alguma coisa, depois vai entregar para outra pessoa, só isso que vai fazer. E quanto você quer para receber? Eu estava atônito, sem ação, e ainda me pergunta quanto que você quer para fazer aquilo. Eu estava totalmente fora da área, fora do ar. Acabou o sinal, não tinha sinal. Ele viu que eu estava perdido, falou, vou te pagar X valor em dólar. Anos 80, aquele valor que me falou, dava para comprar um hotel inteiro. Aquele valor me levava a ser comerciante, empresário forte naquele tempo, de novo, não começando de zero. Só por causa de 13 quadras. O diabo facilita as coisas.
Ele te dá um lado da moeda, te mostra um lado da moeda, mas não te mostra o outro lado. Só isso. Pode adquirir aquilo que vai estar bem, vai te dar lucro, muito bem, vai dar isso, mas não vai falar da consequência daquilo que você vai entrar nele. Os outros são, desculpe o termo, são trouxas. Eu sou inteligente, eles não sabem fazer, mas eu sei fazer. Vai nessa. Aceitei aquela proposta indecente, irrecusável. Falei, nem a minha esposa vai saber, ninguém vai saber. Coisa fácil, 3 quadras, entrego, acabou, pego aquele dinheiro, faço uma vida honesta. Não existe vida honesta baseada na desonestidade, a custo de vidas, ao sangue, a morte de jovens. Não existe. Não existe dízimo de dinheiro sujo. Não existe oferta de dinheiro sujo. Como ofertar o sangue de alguém morto, tirando, roubando alguém e colocando diante do altar. Senhor, eu estou oferecendo. A Bíblia disse, e Davi falou uma palavra: como posso entregar ao Senhor aquele que não me custou nada? Vou ofertar ao Senhor aquele a custo de vidas? Isso para a igreja, sim. De trabalho desonesto, de trabalho suspeito, daquele que nele há corrupção, isso não glorifica o nome do Senhor. Isso abomináveis aos olhos do Senhor. Ainda que entregue dentro da igreja, ainda que recebido, a pessoa não vai receber nada em troca. Desafiador isso, né? Ninguém passa melzinho na boca de Deus. A terra, sua plenitude, pertence ao Senhor. Ele não mendiga nada. E muito menos os servos deles que foram colocados dentro da obra, eles precisam desse tipo de acontecimento, porque Ele que sustenta, Ele que dá, Ele envia, Ele que multiplica. Aceitei. 2 meses depois já estava nos Estados Unidos. Descobri que aquelas quadras tinham que ser feitas nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil. Por isso precisava de alguém que falasse inglês. Chego lá, dura 2 meses parado na ilha de Manhattan, Nova York, ilha de Manhattan, lugar mais caro que existe do mundo, num apartamento junto com um grupo de pessoas que nunca havia visto. 2 meses, me revolto, falo, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Pergunto à pessoa que estava comandando, o que nós estamos fazendo nesse lugar? Fala, o negócio é o seguinte, a mercadoria já chegou, mas ninguém tem coragem de resgatá-la. Todos eles sabiam o significado do outro lado da moeda. Não só lucro, mas havia perigo. O único que não sabia disso era o jovem corajoso que estava lá. Por isso eles querem jovens, aqueles que querem realizar sonho por antemão, antes de fazer algo por merecer, para ter aquilo na mão para gastar. Jovem, vocês são fortes, cuidado com essas ofertas. Eles querem alguém que tem ficha limpa, alguém acima de suspeitas, alguém corajoso, que não pensa no outro lado da moeda. Eu era desse tipo. Resgatei aquela mercadoria, foi só, resgatei, levei para um lugar. Na hora de abrir aquelas toneladas de papel, quando abri aquele, vi que era papel, glorifiquei de novo a Mãe de Santo. Ele havia falado, vou trabalhar com muito papel, e havia muito papel celulose naquilo. Não vai me pedir o endereço dela depois. Fala, ele acertou numa, acertou uma outra, cadê? Falei assim dentro de mim, quando voltar vou levar um presente grande para ela também. Eu estava preso àquele pensamento. E isso é a intenção do diabo, nos desviar do verdadeiro Deus.
para começar a adorar alguém semelhante a Ele. Faço aquele serviço, termina, não são uma fração de segundos. Em uma semana levou para me realizar, para que realizasse aquilo. Saio daquele país, volto dos Estados Unidos para cá e exatamente fui para Manaus. Pela primeira vez, talvez, estou falando isso. E naquela terra que recebi a minha recompensa. Porque sabe por que Manaus, né? A divisa com... Sim. Recebo aquele valor e ainda recebo 30% a mais, como gratificação pelo bom serviço. Imagina, o valor era altíssimo para seu tempo e ainda recebendo 30% a mais pelo bom serviço. Falei, agora nunca mais vou fazer isso. Eu vou tentar esquecer que eu fiz. A gente pode tentar esquecer, mas a nossa consciência nunca vai esquecer isso. Eu saio de lá, falo, vou corrigir relacionamento com a esposa, com a família, vou levar a esposa para uma praia, levo para uma praia no Nordeste, lugar muito lindo, maravilhoso. Ficamos um tempo lá, depois de uma semana na praia, toca o telefone, atendo o telefone, era uma voz conhecida. Aí levo um susto, pergunto, como você me achou aqui? Não importa como te achei aqui, manda a sua família para casa, tem pessoa que quer falar com você. Falei, essas pessoas não podem tocar mais nesses assuntos comigo. Vou falar para ele, obrigado, foi bom quando durou, vou viver uma vida de paz, de honestidade, eu não quero mais mexer com aquelas coisas, quero viver com a minha família e acabou. Pega seu passaporte, porque a pessoa que quer falar com você não está aqui no Brasil, no exterior. Aonde? Colômbia. Falei, não importa, Colômbia, vou lá, vou falar para a pessoa, não quero mais. Quando chego a Bogotá, me leva para um lugar bem aconchegante, bem grande, isolado, um palácio. Entro naquele lugar, o pátio dele tão enorme, olho para aquela entrada triunfal, como escadarias para entrar e chegar lá. Quando começo a subir aquela escadaria, sai uma pessoa, fica no último degrau e fica me observando. Passo por ele e quando passo por ele, ele abre um sorriso, estende a mão para mim, aperta a minha mão e me pergunta, fez boa viagem? Que gentil. Fez boa viagem? Sim, fiz boa viagem. Você está bem? Estou bem, obrigado. A sua família está bem? Falei, minha família está bem, sim, obrigado. A sua esposa fulana de tal, está bem? Falei, sim, está bem. Seu filho fulano, está bem? Falei, está bem. Eu sei que tem uma pequenininha que ainda vocês não levaram para a igreja ainda para ser apresentada. Quando chegar o tempo, lembra que eu quero ser padrinho dela. Seja bem-vindo aqui. O que você faria nessa hora? Eu achava que ia dizer fácil não para aquele povo que não sabia quem era. E de repente eles colocam minha família lá em frente. Sua esposa fulana, seu filho fulano, tal. Até da pequena, sabendo detalhe religioso ainda. Uma coisa tão terrível que o diabo não havia falado da boca da mãe de santo. Entro naquele lugar, aquele homem me abraça, me leva para dentro como se fosse grande amigo, falando do bem que eu fiz naquela operação. Fala, você lembra aquela pessoa que eu estava comandando vocês? Falei, sim, ele não existe mais, porque foi um inútil. Quando alguém é inútil para eles, cancela o CPF dele. E assim foi a recepção. E eu e meus sócios, nós estamos pensando que você é indicado para assumir, gerenciar nosso negócio nos Estados Unidos. Aquele homem não me perguntou se eu quero fazer. Estava me indicando para fazer tal coisa. Estava me ordenando para assumir uma posição de gerenciamento de tráfego nos Estados Unidos, sem me perguntar se quero ou não. E aquele homem não parava de falar. Eu estava esperando ele parar para dizer para ele, obrigado, eu não quero mais. Aquele homem olha para mim e fala assim, a partir de agora você não vai trabalhar com sua própria mão, os outros vão trabalhar para você. Você vai recrutar pessoas, eles vão te obedecer, você vai mandar, e você vai ser responsável de resgatar nosso dinheiro no exterior. Eu queria dizer não para aquele homem, mas ele para e olha nos meus olhos. A partir de agora você também vai ganhar pouquinho a mais daquele que você ganhou. Que ele falou,
pouco a mais. Eu queria dizer não para ele, mas ele fixa os olhos nos meus olhos e olha bem na minha cara e fala assim: a partir de agora você vai começar a ganhar $1 milhão por cada operação. Falei: sim, eu quero trabalhar. Você acha que o diabo vai oferecer para você aquele que vai dizer não para ele? Ele conhece nosso histórico. Ele sabia que qualquer outro valor ia dizer não. Quando falou 1 milhão, sabe o que significa $1 milhão? Hoje em dia 5 milhões e pouco. Anos 80 significava muito. Para quem já trabalhou longos anos da vida, como o seu Nunes, sabe o que é isso? $1 milhão, anos 80. É muito dinheiro. Dava para comprar o quê? Como ele é anos 80. O salário mínimo naquele tempo era o quê? R$40? E achavam que era muito o salário mínimo, R$40. Imagina $1 milhão para aquele tempo, calculando o valor, multiplicando para hoje, aplicando isso, faz uns quase 30 e poucos anos para cá. Imagina o valor absurdo. Ele conseguiu um milagre de transformar água em vinho. Aquele não que estava na minha boca se transformou. Se eu quero trabalhar, esqueci a paz, a honestidade, esqueci a família, esqueci viver uma vida acima de sua suspeita. E eu entrei no tráfico internacional, entrei na máfia, no cartel de Cali, de Colômbia. E quem entra não sai. E quem entra, mais fácil morrer do que sair. Mas você está aqui, pastor, o que você está fazendo aqui? Estou aqui para dizer para você: Deus é real. Por mais que a minha vida foi uma figueira inútil na terra, Ele me deu prazo sobre a face da terra. Eu entro naquilo, por causa daquilo não tinha mais tempo para minha casa, para minha família. Fui odiado por minha família, por meus filhos. A minha filha mais velha naquele tempo era adolescente. Ela chegou a tirar seu próprio sangue um dia, como uma seringa, para escrever no caderno que ela tinha palavra de ódio, como se estivesse fazendo bruxaria naquela hora, e vontade de ver o pai morto. Olha o ódio. Quando o amor se transforma em ódio, acontece isso. Odiado por todos. Perdi meus amigos, me tornei uma pessoa solitária. A única coisa que crescia na minha vida era o poder e o dinheiro. Por cada operação era $1 milhão, não era por ano. Fração de alguns meses fazia uma, outra. Num ano só era uma loucura. Dinheiro não traz felicidade. E ainda dinheiro é lícito. Eu perdi a minha família. Separamos. Cada um num lugar, me tornei uma pessoa solitária. A única coisa que estava na minha vida, só dinheiro. O dinheiro não me dava felicidade nem alegria, mas choro, opressão, desgraças na vida. Arrogância. Minha arrogância chegou a atingir a pessoa mais querida que qualquer lar ter, que é a mãe. Havia 11 anos sem visitar minha mãe no Líbano. 11 anos. Falei: vou visitar minha mãe. Vou mostrar também, queria nessa viagem mostrar que mais alguém na família que venceu. Eles são honrados até hoje em dia. Estão nos cargos políticos. 40 anos depois, até hoje, estão lá honrados naquele país. Eu queria voltar também para agradar a minha mãe, fazer ela comprar o que ela quiser, mas queria mostrar que eu também estou vivendo o poder que eles vivem, mas um poder contrário. Cheguei lá, bastou uma semana para criar confusão com a minha mãe, aquela que me carregou dentro dela por 9 meses, aquela que me criou, aquela que me defendeu dos outros irmãos, aquela que fez grandes sacrifícios por minha vida. Bastou uma semana para transgredir contra a mãe, entristecer ela. Havia escolhido uma propriedade e falei para ela: não vou te comprar essa propriedade. Mostrei dinheiro vivo para ela, valor daquela propriedade, para mostrar que o filho dela tem poder para comprar. E virei as costas, deixando ela
entristecida. Dureza do coração, esse o tráfico me trouxe. Tratei ela como se fosse recruta de tráfico, como qualquer pessoa. Uma semana depois estava em Nova York, ligo para ela: mãe, você está bem? Como era o costume de ligar, ela não me respondia naquele dia, não queria me responder nenhuma palavra. Eu senti que o clima estava pesado, eu resolvi desligar. Falei: mãe, a senhora pode me abençoar, como era costume de fazer antes de terminar, quando terminar uma conversa. Minha mãe pela primeira vez fala comigo assim: não vou te abençoar, e desliga o telefone na minha cara. Não me chamou nem de filho. Eu senti como se fosse derrubado por uma bala de canhão. Esse medo de errar, a partir do momento que a minha mãe falou: não vou te abençoar, o céu fechou sobre minha vida. Há poder na palavra dos pais. Há poder na palavra de seus pais. De repente você não fala com eles há tanto tempo, porque a minha mãe desse jeito, meu pai daquele jeito. Vai, porque a chave da sua vitória está na boca deles. Peça perdão, ainda que eles tivessem errado. Peça perdão a eles. Deixa o céu se abrir de novo sobre sua vida. Fechou o céu sobre minha vida. Começou mais desgraças naquele tempo. Começou prejuízos, começou a acontecer muitas coisas erradas naquilo que errado que eu estava fazendo. Prejuízo, perder mercadoria, concorrências, aconteceu a morte, tiroteios, etc. Muitos morreram. Eu mesmo escapei da morte na selva amazônica, descendo naquela mata, num acampamento. Se não tivesse voltado para pegar meu avião de volta, sair daquele lugar, ia morrer junto com os demais que morreram quando eu saí. E assim a vida começou, decadência total, perigo total. Aquele que o diabo mostrou no início que ia ser coisa linda, virou inferno. Esse é o preço que é pago quando colocamos a mão na mão do diabo. Mas quando colocamos a mão na mão do Senhor Jesus, vivemos uma vida abundante, porque nós fomos enxertados na verdadeira videira. Recebemos dele, recebemos do coração dele, recebemos da palavra dele, recebemos da promessa dele, recebemos tudo que é bom. E ainda nessa vida recebemos tudo isso na vida, depois recebemos vida eterna. Agora o diabo quer te me esmagar aqui nessa terra, esse poder. Mas é graças à sombra divina que está sobre nós, estamos vivos. Você está vivo. Aquele tempo estava dando tudo mal, daquele jeito. Esse mal estendeu até 1994. Pode me passar aqui, por favor? Eu fiz tantas escolhas erradas. Pode passar. Não, pode voltar daquilo, por favor. Pode deixar aí. 1994, numa grande operação da Polícia Federal no Brasil, juntamente com a DEA, a Polícia Federal Americana Antidrogas, colocamos a mão sobre um grande carregamento de drogas aqui no estado de Tocantins, perto de uma cidade chamada Guaraí. Foram 7.000 quilos de cocaína pura. Foi considerada a maior carga apreendida na América Latina. Entrou no livro dos recordes. E segunda maior do mundo, avaliada em 150 milhões de dólares naquele tempo. Isso no varejo, no atacado. Aliás, no atacado, no varejo chegava a cifra de $1 bilhão aquilo. Foram presos um grupo de pessoas. Entre essas pessoas que foram presos, essa pessoa que está falando com vocês. Mas você era chefe, líder, como você foi preso? Estava dando tudo errado. E me desloquei para acompanhar aquela operação. E a Polícia Federal estava aguardando. Aquele me rendeu um título na minha cidade, Gazeta do Iguaçu. Rei da cocaína morava em Foz. Foi chamado Rei da Cocaína. A segunda postagem, você pode passar. Revista Isto É, fala sobre sócio colombiano, fala sobre essa operação, 7 toneladas de cocaína. Nessa reportagem, a segunda página,
pode passar para frente. Aqui fala sobre próspero comerciante de Cidade del Este, município Paraguai vizinho de Foz do Iguaçu, libanês, Hassoun Nazhat Mohamed Jamil Hassoun, responsável por essa carga. Eles estão falando dessa pessoa que traz esse púlpito. Eu volto a falar, se estou aqui, porque sou milagre de Deus. A polícia, essa notícia foi no mundo inteiro, notícia no mundo inteiro. Um tempo depois, um livro foi feito por jornalistas brasileiros, que falam sobre as máfias do mundo inteiro. Pode colocar o livro, esse aqui, o chamado Século de Crime, pode abrir. E na página 76, falam sobre Nazhat Mohamed Jamil Hassoun, junto nesse livro, Al Capone, Pablo Escobar, máfia chinesa, japonesa e assim. Olha o título que o diabo queria me dar e me colocou nisso aqui. Pode passar os anos, esses livros vão existir em algum lugar e meu nome como tal vai permanecer ali. Mas hoje eu tenho boa notícia para você. Não importa como foi o passado, aonde foi escrito o seu nome, porque hoje um dia seu nome está escrito no livro do Cordeiro de Deus. No livro do Cordeiro. Isso que importa. O mundo pode lembrar de tudo isso que você fez na vida, mas Deus vai olhar para você e Jesus vai falar: eis que faço tudo novo na sua vida. Assim foi preso. Naqueles primeiros dias na prisão. Aliás, a história começa, vou contar isso, no começo faz tempo não conta isso, vou contar. Até o pastor não ouviu essa parte. Na noite que foi preso, na estrada, eu estava pensando que ia acompanhar o caminhão para ter certeza que eles já saíram, ia pegar meu avião e sair. Vida rica é assim, tem avião, pode sair, né? Eu achava isso, o homem pode planejar, mas a resposta vem de Deus, né? Eu fui pego na estrada, fui algemado ali junto com o motorista, preso na cabine da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal daquela cidade. E naquela noite eles não invadiram uma fazenda onde estava acontecendo toda aquela operação. Fiquei preso dentro do carro. Faz tempo que não conto essa parte, mas é bom, faz parte de tudo. Fiquei preso dentro daquele carro, separado, o carro que estava dirigindo, me colocaram lá dentro. Outros foram presos, do motorista de caminhão, esse de outros lugares, mas eu estava dentro daquele carro. Certa hora da noite, algemado para trás, aquelas algemas, cada vez que mexia, fechava mais. Alguém já foi preso aqui? Eu não desejo nem para ninguém aquela algema que vai fechando. Cada vez que mexe, clique, fecha. Fecha, vai apertando. Aquela algema, eu lembro que me apertou tanto que fiquei 7 meses depois com a mão adormecida. Imagina. Eu não mexia mais, porque de repente surgem 2 pessoas para guardar aquele carro. Com aquele capuz na cara, apareciam os olhos dentro com um fuzil e rodeavam o carro e batiam no capô do carro. E eu olhava para eles assim com temor. Falei, se mexer, acho que eles estão esperando alguma coisa para dar tiro. E fiquei calado, e aquele me apertando. Nem mexia mais aquele pulso para não pensar que eu estava tentando fugir. E aí depois de um tempo eles rodeavam e batiam, e saíram aqueles 2. E depois me deixaram só. Passou um tempo, chega um agente lá, abre a porta do carro do motorista, eu estava no banco de trás, e quando abre o banco aquela porta do motorista, vejo meus documentos ali, minha carteira naquele tempo estava ali. Aí quando abri, veio a ideia na minha cabeça: vou pegar aquele documento, vou pular nessa escuridão, vou correr, depois comunico com alguém, manda-me helicóptero, manda um avião para mim e me resgatam do mato. Mas de repente parei, olhei no meu redor, não havia ninguém. Falei, cadê todo mundo? Porque estou sozinho com porta aberta. Acho que eles abriram uma porta de propósito para me matar, tentar pular, para estampar notícia: matamos o chefe do tráfico. Falei, não vou dar esse gosto para eles. Aí fiquei parado dentro daquele carro. Um tempo depois, entra 2 cheios de graça ali, da Federal, com um aparelho de choque.
Uma anda na esquerda, direita naquele carro e aperta aquela coisa linda que sai aquela faísca azul. Já conhece aquilo? Já experimentou? Deu choque em alguém? Depois conversamos, tá? Aquela faísca azul sai aquilo e tá. E apertou, queria me encostar. Quando aquele aparelho parou, o homem olha um para o outro, pulam para fora, de repente, sem nenhuma palavra. Eu pensei, vamos pegar outro aparelho, já volta. Nunca mais voltaram para aquele lugar. Não sei o que eles viram. Pularam fora, nunca mais voltaram para o carro. Segundo dia, me colocam dentro do carro e falam, vamos invadir a fazenda. Vamos te colocar em frente. Se sair um tiro, você é que vai levar esse primeiro tiro. Eu estava com sede. Dessa noite anterior, pedia água no posto de gasolina que pararam para encher o tanque com o dinheiro que estava no carro, achando dinheiro no carro. E pedi água, falou, quando chega na fazenda você vai beber a água. Chegamos na fazenda, colocamos a gente ao relento, algemados debaixo daquele sol, nas árvores. Aquela prainha artificial que a terra em Tocantins, a maioria tem areia. Então imagina, sol de Tocantins, junho, aquela seca, embaixo de você tem areia que reflete o sol, e você está debaixo do sol, o dia inteiro sem água. Chega à tarde, seco totalmente de água. Existe água? Tem. Passa por mim uma gente, os outros algemados no meu redor ali, no chão, nas árvores e tal. Passa uma gente e eu peço para ele, por gentileza, é para tomar? Pode trazer pouco de água para nós? Aquele agente para, olha para mim, olha para todo mundo, não fala nada, vai para a barraca que estava ali, pega um caneco de cabo, enche de água e traz água. Eu estava esperando a minha vez, todo mundo bebeu água. Quando chegou a minha vez, ele jogou as águas nos meus pés, olhando nos meus olhos. Eu não vou dizer que estava amando ele naquela hora, mas hoje um dia amo a vida dele sim. Ele estava fazendo aquele que eles fazem, aquele jogo psicológico para quebrar a resistência de qualquer ser. Mas para minha surpresa, uma meia hora depois sai do mesmo lugar onde veio aquela água, uma gente diferente, e veio com um copo de vidro cheio de água na minha direção. Eu estava sugando a distância aquela água, eu estava com tanta sede. Para minha surpresa, ele veio na minha direção, sem nenhuma palavra me entrega aquele copo cheio de água. Eu pego a água, me viro que estava abraçado como uma árvore para tentar beber. Quando chegou para minha boca, fiquei olhando para aquela água, resistindo, porque pensei que havia algum veneno aqui. A palavra de Deus disse que o ímpio não tem paz. Eu pensava que eles queriam me matar com aquela água. Havia algum veneno. Mas estava na minha memória minha vergonha naquela hora. Vergonha da minha família, vergonha da minha casa, vergonha dos amigos, vergonha de todo mundo, vergonha daquela situação que estou passando. Falei, se tivesse algum veneno, não tem problema, vou beber. Eu bebi. Era água boa que nem essa. Não havia veneno. E se tivesse, também não ia fazer efeito. Bebo aquela água. E logo escuto eles correndo de um lado para o outro, lá para os policiais. Olha bem os dados. Eu escuto assim, o superintendente da Polícia Federal está chegando aqui. O chefe da Polícia Federal de Brasília estava chegando pessoalmente, junto com toda a imprensa. Todos de rede de televisão estão chegando aquela noite. Na hora de tirar a gente do relento, porque não iam deixar a imprensa ver aquela cena. Aí foram tratar melhor a gente, colocar dentro do barracão, algemando nas colunas de ferro daquele barracão, cada dois juntos, passaram as mãos dentro daquele ferro, dormimos no chão naquela noite, pendurados. Meia-noite, mais ou menos, aquela escuridão total, senti alguém mexendo tanto no meu pulso ali, falei, mas esse cara que está algemado comigo é chato, tão chato, não para de mexer, abri meus olhos para olhar naquela cena. Para minha surpresa, era um agente federal. E aquele agente estava depositando um pedaço de papelão embaixo do meu pulso, para ferro não machucar meu pulso. Eu só vi aquela cena, voltei a dormir, eu admirei isso, esse ato. Eles estavam maltratando os outros, de repente alguém está te tratando bem, colocando papel para aquele ferro não machucar. Algo estranho.
Mas nada acontece sem que haja nele um plano divino. E não conhecia esse Deus que nós conhecemos hoje. Segundo dia, chega para mim um agente, havia me separado dos outros demais. Chega para mim e fala: vou tirar a algema de que tem seu relógio. Eu olhei na cara dele e o meu pensamento foi demais longe. Porque o relógio não era qualquer relógio, era Rolex de ouro caríssimo. Aí pensei mal a respeito daquele agente. Para minha surpresa, ele me fala: vou tirar, você vai tirar o relógio, vai colocar no seu bolso. Quando chega na superintendência, vai deixar na custódia e seu advogado vai levar para sua casa. Ele me deu conselho. Eu admirei isso. Escuta bem, terceiro dia, estava tudo preparado para nos levar para Brasília. E havia somente um agente dentro daquele lugar. Deus tem paciência para executar seus planos. E aquele homem não falava comigo, mas falava com os outros. Aqueles cada dois algemados juntos, falava com eles e olhava para mim, falava com os outros, olhava para mim, falava com o outro e olhava para mim. Eu, de modo que ele estava falando, eu comecei a ficar irritado com ele. Falei: aquele homem está falando de mim, está perguntando o meu respeito, esses recrutas, aquelas pessoas que estão ali, não sabem nada da minha vida, porque não veio falar comigo. E a minha ira foi acendendo de tal maneira, quando chegou para os últimos 2 anos de abrir a boca, eu gritei: policial, você tem alguma coisa contra mim? Eu estava irado. Esqueci que eu estava preso. Esqueci que estava algemado. Você tem alguma coisa contra mim? Eu quero ouvir o que você está falando. Eu desafiei aquele agente. Mas aquele agente, quando ouviu eu gritar, ele voltou para mim e fiquei me olhando. E começou a dar passos bem lentos. Eu fui pensar: o que você foi fazer hoje? Você estava sendo bem tratado e agora foi falar isso para um policial federal. Mas aquele homem estava com um fuzil nas costas. Ele chega para mim, ele mantém uma distância de segurança. Eu estava sentado no chão. Ele se inclina para mim e olha nos meus olhos e fala: Nazhat, você acha que Deus escolheu isso para a sua vida? Uma voz mansa. Não havia ira naquela voz. Foi o diabo que te deu, te ergueu e agora te jogou no chão e ele está rindo da sua cara. Aquele agente era agente federal, mas agente do Senhor Jesus também. Aquele homem estava evangelizando aquele grupo. E ele, de modo que estava me olhando, depois Deus abriu meu entendimento, dizer, ele estava querendo te evangelizar de cara. Mas eu falava para ele: escuta, guarda isso, espera mais um pouco, porque ele vai te chamar. Eu chamei ele com ira e ele veio com um sorriso tranquilo. Falou: obrigado, pai, me deu um motivo para falar com ele agora, ele que me chamou. Aquele homem que Deus colocou naquela hora para me evangelizar, meus olhos se abrem para entender que ele foi o mesmo homem que me deu conselho a respeito do relógio. Foi o mesmo homem que me deu copo com água para beber. Foi o mesmo homem que achava que ele tão bravo, que abriu o carro, não é para fugir, para entrar vento no carro onde estava. Foi o mesmo homem, tendo misericórdia. Foi o segundo daqueles 2 mascarados que eu achava que eram os piores, estavam batendo naquele carro. Eu tive certeza depois que eles estavam rodeando o carro, orando, expulsando o demônio que estava ocupando aquele lugar. Deus me rodeou todos os lados em 3 dias da minha prisão, para mostrar que não precisa de uma pregação, precisa de uma atitude para todo mundo ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Não é por tanta palavra que nós conseguimos as pessoas, mas através de testemunho da nossa vida. E aquele homem me chamou testemunho dele. Aquele homem, orei pela vida dele por 15 anos, irmão Nunes. 15 anos reconhecendo as palavras que ele me falou. Orava abençoando a vida dele, não sabia o nome, onde ele está, onde faz. 15 anos pedindo: Deus, um dia que encontre esse homem. 15 anos
Estava num grande congresso na cidade de Anápolis, num grande congresso de jovens, 49º de uma festa de juventude naquele. Eu estava ali, eu estava atrás do púlpito naquele dia. E alguém me para dizer, parar-me, eu estava falando, me parar. Chegou no meu ouvido, sabe quem está aqui? Tem uma mulher aqui dizendo que você que ela é irmã daquele agente federal. E ele está de plantão aqui em Anápolis. Comunicamos que ele, segundo dia, ele veio naquele congresso. Orei 15 anos pela vida dele. E Deus colocou face para dizer para ele, valeu a pena ter evangelizado aquele dia. Quando me evangelizou, a única reação foi chorar. Não aceitei a Jesus, não falei nada. Aí fomos levados para a superintendência da Polícia Federal em Brasília, que não tinha nada na cela, nem livro, nada, nem revista, rádio, televisão, não havia nada, só roupa de corpo. Alguns dias depois chega primeiro o advogado, e advogado do filho do chefe do tráfico que estava comigo. Chegou para ele primeiro, e quando ele voltou com um livro. Ele saiu, voltou com um livro na mão. Quando ele voltou com um livro, fiquei feliz, falei, finalmente tem uma leitura nessa cela. Eu estava com pressa para saber que tipo de leitura. Pedi para ele, posso ver o título desse livro? Ele me entregou assim, como disse, se vira com ele. Ele não estava nem interessado naquele livro que recebeu. Eu pego aquele livro e olho para a capa e faço o mesmo gesto com ele, devolvo para ele o mesmo jeito. Sabe por quê? Estava escrito na capa dele, Bíblia Sagrada. Eu nasci no islamismo, um livro proibido. Um livro que não podia tocar. Até hoje eles não reconhecem isso. Eles me consideram como traidor. Como vou pegar esse livro? Devolvi para ele aquele livro. Só que Deus tem suas estratégias. Não entra outro livro a não ser aquele livro. Me empresta de novo esse livro. Eu queria ler alguma coisa, irmão Nunes. Me dá isso. Pego o livro, olho para ele de novo, começa a brigar comigo. O que você quer ler nesse livro? Para que esse livro? Eu fiquei olhando para ele, de repente escuto uma voz falando comigo. Salmo 23. Sabe aquela voz mansa que fala? Já ouvi a voz de Deus. Salmo 23. Com dificuldade de alguém pela primeira vez está abrindo aquele livro. Abre o livro. Eu acho o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parecia alguém estava me abraçando naquela hora, transmitindo uma paz dentro da minha alma. Aquele abraço foi tão grande. Quando eu li para baixo, estava escrito assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola. Eu estava num vale de sombra de morte. Eu estava em condição de alguém que certamente, se não sair daquilo, vai ser morto. Estava em condição de desespero. Eu escuto uma palavra: ainda que andasse no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Amei aquilo que eu estava lendo. Quando termino, aquele homem que não era pouco religioso, nunca abriu o livro que ele recebeu, mas jogou num lado. Ele olha para mim e fala assim: leia Salmo 91. Abra o Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra de Onipotente descansará. Ele estava me indicando aonde é o descanso, aonde está a paz, aonde está a segurança. Deus foi direcionando isso. Quando olhei para baixo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Falei, eu preciso disso, porque a qualquer momento eles podem mandar me matar. Eu preciso dessa proteção. Me apaixonei naqueles 2 salmos e falei dentro de mim: a partir de amanhã
Vou emprestar esse livro de novo para ler ele desse começo, para saber o que tem dentro dele. Quantas bênçãos nós estamos perdendo por falta da leitura da palavra de Deus. Quantas promessas o diabo está querendo apagar da nossa memória, na nossa mente, por falta da leitura da palavra de Deus. O muçulmano começa a folhear essa Bíblia que vale a pena publicar, enviar. Aonde comecei a conhecer o verdadeiro Deus e Criador dos céus e da terra. Deus que tem poder tanto para fazer viver ou tirar a vida de qualquer um. Mas a favor dele a vida não é a morte. E que sobressai das características dele é o amor. Ele faz a criatura, sua imagem e semelhança sobra nele, seu fôlego. E ainda que seja criatura feita pela mão dele, ele ama aquela criatura de tal maneira que queria e deseja aproximar mais e mais aquela criatura dele, de tal modo que ele entrega seu próprio Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Me apaixonei pela pessoa de Deus, pela pessoa de Senhor Jesus. Me apaixonei pela história dos apóstolos. Me apaixonei de tal maneira que me derretia diante do poder de Deus e me abraçava. Naquela hora também me amava como filho amado. E naquela condição de quebrantamento, não era por dor, porque ninguém me obrigava àquilo. Eu escolhi fazer uma leitura, impulsionado por algo divino. E não era uma necessidade por causa de uma prisão. Eu vivia luxo, eu podia estar pensando, eu tenho tanto dinheiro que amanhã posso pular fora, sair, corromper qualquer pessoa. Mas algo diferente estava acontecendo. Isso acontece quando a palavra alcança alguém. Ele muda de tudo, pensar, de jeito de ser. Uma tarde eu estava fazendo leitura e de repente sinto uma presença diferente naquela cela. Aquele companheiro dormindo. Eu me levanto do lugar, me vejo assim sozinho, me inclinando no chão, me dobrando diante da glória daquele que eu conheci naquela palavra. Entrego minha vida naquela hora, levantando a mão e falo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. O muçulmano que era muçulmano se entrega diante daquele que os pais dele até hoje, a família dele hoje considera Jesus como profeta, mas eu reconheci ele como filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso. Naquela hora da confissão, a alegria que me faltava, a paz que faltava por longos anos, entrou de uma vez dentro do meu coração, no meu ser. Senti aquela alegria, aquela paz, comecei a rir, comecei a chorar ao mesmo tempo. Abro meus olhos, não havia preso comigo, não havia grade ali, não havia ninguém, mas havia uma nuvem branca tomando aquele lugar, um tipo de nuvem, um tipo de fumaça, que a própria Bíblia disse que aconteceu isso no templo de Salomão, quando foi inaugurado, e assim eu estava presenciando aquela nuvem naquele lugar. Deus abraçando alguém que a sociedade está dizendo inútil. Uma figueira tomando lugar de graça, arranca, joga fora. E Deus aparece e fala: vou cuidar dele ainda. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Data marcante na minha vida. Eu não esperava nada mediante aquele que eu falei. Eu não sabia que atitude foi aquela minha. Não sabia o significado futuro daquele que eu falei. Mas fiz uma aliança com Deus naquela hora. Chega a minha condenação de 19 anos e 8 meses, crime hediondo. Tinha que passar 2/3 daquele tempo da segunda lei antiga, daquela pena.
uma pena grande, e eu a pena como para cumprir ela era grande na segurança máxima de Papuda. E quando chegou essa condenação, esqueci que eu fiz a aliança com Deus. Como muitos de nós esquecem tudo que bom Deus fez na nossa vida, mediante de certa circunstância negativa. Eu fiquei abalado naquela hora. É legítimo ser abalado, pode ficar abalado, mas não esmorecer na fé, não. Fiquei abalado. Quando me levaram para a presídio, pensei, vou entrar nesse lugar, nunca mais vou sair vivo, porque eu sei qual é o protocolo da máfia, que presenciei, que vivi. Quando alguém não tem mais jeito, manda matar aquele homem. Eu pensei que ia chegar a minha vez, pelo fato que não conseguia me resgatar, então vou morrer naquele lugar. Só que eu havia feito uma aliança, mesma aliança que você já fez com Deus. Mesma aliança que quando veio a tribulação na sua vida, talvez o diabo vai colocar dúvida a respeito da aliança, a legitimidade da aliança que você fez com Deus. E Deus olha para mim e fala, eu não vou te deixar sozinho, você não está sozinho, não vai entrar só. Na hora da revista, estava tirando a minha camisa, eu escuto uma voz atrás de mim, era o agente que estava fazendo a revista, me perguntando, você é evangélico? Eu fiquei parado, pela primeira vez alguém estava me direcionando essa palavra, você é evangélico? Estava virado para a parede, desabotoando minha camisa para fazer a revista. Pela segunda vez, você é evangélico? Me viro, vejo aquele agente abrindo a minha mala, minha mochila, e tirando uma Bíblia que havia ganho naquele tempo. E na capa daquela Bíblia existia um nome, Nazhat Muhammad Jamil Rasul. Aquele homem estava olhando para o nome de Muhammad em cima de uma Bíblia. E por isso a dúvida entrou no coração dele. Você é evangélico? Falei, sim, sou evangélico. Falei, muito bem, não tira a sua roupa. Imagina a segurança máxima. Alguém fala, não tira a sua roupa. Não precisa fazer a revista, porque sou evangélico também. Não era o agente, era Deus do agente que estava falando, como está dizendo, eu estou contigo aqui para entrar junto contigo. Aquele homem era chefe da segurança, não era qualquer agente, quebrando a norma de segurança. Me leva para dentro, quando chego lá dentro, ele me dá uma instrução. Quando chego para o pátio, falei, agora no mínimo os outros que foram presos comigo vão ser extorquidos. Os presos vão pedir tanta coisa, por isso que eles sabem que nós somos. Entro no pátio, vejo cada um com preso diferente. Falei, vai chegar a minha vez. Eu quando falei essa palavra, vi alguém no fundo daquele pátio de 50 metros. Eu sei, tinha 50 metros, que andava fazendo corrida naquele lugar. 50 metros, no fundo, alguém começou a me dar sinal. Falei, sobrou para mim agora, lá veio um. Eu estava me preparando para ouvir que ele vai pedir para a casa dele, para a família dele, tal, sabendo que nós somos. E ele foi passando, começou a andar de um modo estranho, andando como se fosse do exército. Falei, eu olhei para ele e falei, que ridículo esse cara. Me sobrou esse ridículo, irmão Nunes. Não tem outro para falar comigo. Era arrogante. Eu era arrogante até então. Antes de chegar a alguns metros, ele abriu um sorriso. Quando eu olhei na boca dele, aí eu queria desaparecer naquela hora. Não tinha nenhum dente na boca dele. Falei, sobrou, é isso para mim? Mas quando ele chegou perto, ele apertou minha mão com aquele sorriso sem dente e falou para mim, a paz do Senhor Jesus. Aquele que pensamos que é o pior é o melhor. Jesus está falando, eu que estou recepcionando aqui dentro do pátio também, estou contigo. Aquele homem me ensinou tantas coisas a respeito dessa palavra. Me ensinou como dobrar de verdade o joelho e buscar a Deus. Deus deixou seus discípulos ao meu redor lá dentro para me proteger do resto que existe. Apesar que eu sou chefe, o chefe dentro do presídio, ele tem um guarda-costas também. Não aceitei nenhum guarda-costas, que todo mundo sabe que você pode pagar eles fazem até dar a vida para te proteger. Não aceitei, somente a minha proteção estava aqui, na palavra de Deus, na amizade, como Espírito Santo, que me fez sentir, viver tanta experiência no presídio.
Deus me visitou tantas vezes dentro daquelas celas. O anjo do Senhor, irmãos, me carregou tantas vezes da minha cama para me levar no céu. Isso não tem valor. Não tem o dinheiro que compra isso, não. Deus olha para você e fala: você não é mais aquela figueira morta que não vale nada, mas você é alguém que está sendo adubado, preparado para que aquela missão venha se cumprir na sua vida. Deus escolheu, foi lido o quê? Deus escolheu as coisas que não são, as coisas vis, para confundir aquelas que são, para nenhuma carne levantar diante dele e dizer alguma coisa, porque toda a glória pertence ao Senhor. Dentro daquele lugar, em pouco tempo, foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. 3 meses depois da minha prisão, para quanto de toda aquela cadeia, chefe do tráfico foi batizado. E naquele batismo, todo mundo começou a participar nas orações de manhã, pensando que havia plano de fuga. Deus usou isso como tática também para eles ouvirem uma palavra de Deus. Foi dar aula de inglês para quem estava fazendo vestibular. Não queria, me obrigaram a fazer isso. Mas era o plano divino, porque mediante isso me mandaram embora do primeiro pátio que era ruim, para a melhor pátio do presídio, que precisava pelo menos 8, 9 anos para chegar. Cheguei depois pouco tempo para aquele pátio, onde o mais importante que tinha, além da cantina que eu comprava minha Coca-Cola, naquele tempo, hoje em dia não tomo. Não é porque não é proibido, só por questão de saúde. Além daquilo, havia uma igreja naquele pátio, onde eu ouvia louvores todo dia. Chorava que nem condenado mesmo. Eu ouvia a pregação da palavra de Deus, onde recebi a primeira oportunidade de falar do amor de Cristo por 5 minutos. Aonde dentro daquele presídio foi dado para mim uma honra de ser um dos dirigentes da igreja do presídio dentro daquele lugar. A mudança é rápida que Deus faz. Tudo estava dando certo para a vida de alguém que estava preso. Todo amor do meu parecia estava acontecendo. A presença de Deus estava em todo lugar. Mas assim mesmo eu sentia uma tristeza quando eu lembrava da minha mãe, quando ela falou: não vou te abençoar. E jamais Deus vai fazer a obra pela metade. Amém? Deus não fica devendo a ninguém. Quando você se agrada do Senhor, Ele vai fazer tudo e melhor para a sua vida. Ele se importava com meus sentimentos. Um dia eu fico doente, meio doente, devagar, vamos dizer assim. Naquele dia, não saí para o banho do sol como os outros que saíram. Eu fiquei dentro da cela. No final de tarde, antes que todo mundo voltar, passa o preso de confiança entre as celas, me vê dentro daquela cela. Ele chega bem baixinho para falar comigo. Isso não acontece aqui em Blumenau, tá? Só acontece em Brasília, na segurança máxima. Você quer um celular? Parece brincadeira, né? Acontece isso no Brasil? Não, né? Não, jamais. Você quer um celular? Eu estava meio murcho naquele dia, eu quase estava falando não, mas no final, presta esse celular. Ele me entrega esse celular na mão. E celular no passado, naquele tempo era tijolão, tá? Não é esse aqui. Aquele coitado telefone que não tinha nada de rede social. Aquele se eu digitava, eu esperava se vai funcionar ainda. Me entrega aquele celular. Digito o telefone do advogado para falar com ele. O telefone não funcionou. Tento ligar para uma pessoa conhecida em Foz, onde morava ainda, moro hoje. Não funcionou o telefone. Devolvendo para ele o celular porque não estava funcionando. Estendi a mão para entregar para ele e eu parei. Sabe por que parei? Porque eu ouvi de novo aquela voz falando comigo: liga para o Líbano. É loucura, irmãos. Liga para o Líbano. Sou obediente. Digitei um número que eu conhecia muito bem. Falei: vai dar erro. Nenhuma ligação funcionou. Escuto aquele toque e de repente alguém atende do outro lado, falando: alô?
Era inconfundível aquela voz, muito doce aquela voz. Oxalá que eu ouvisse hoje de novo aquela voz. Era a voz da minha mãe do outro lado. Falou, alô? Falei, mãe? E ela do outro lado, filho, é você, filho. E ela começou a falar. Sabe como que é a mãe, né? Quem é a mãe aqui, levanta a mão. Continua assim, torrando a paciência dos filhos. Minha mãe, fração de segundo, queria saber toda a história da minha vida. Eu estava ouvindo que eles estavam se abrindo, estava voltando preso, eu queria devolver o celular, eu queria fazer um pedido, a minha mãe estava com medo de fazer pedido, porque a primeira vez foi desastrosa. Criei coragem, falei com minha mãe, mãe, a senhora pode me abençoar? Minha mãe sendo muçulmana, muçulmano tem outros costumes, outros pensamentos, ela fala assim comigo, filho, eu te abençoo com toda sorte de bênção, que Jacó abençoou seus filhos. Aquela voz era a voz da minha mãe, mas quem estava falando na boca da minha mãe era aquele que fez aliança com ele, o Senhor Jesus. Como ele estava me assinando a nova vida, como nova criatura, eu já te perdoei. E vai receber da boca daquele que você quer ouvir perdão, da sua mãe. Eu recebi a bênção sem medo de errar. Senti o céu 100% dessa vez sobre minha vida de novo, aberto totalmente, de tal maneira que uma semana depois, uma festa grande no presídio, pessoas vindo da rua, obra religiosa, e entra um missionário pela primeira vez naquele presídio, naquele dia. Quando abre o portão, ele entra com o peito estofado, levanta, fica no pé. Quem é o Jamil aqui? Falei, eu. Deus me mandou para falar contigo. Não procura profeta, Deus manda ele para sua casa. Até na prisão, ele não sabia o que era, mas ele veio como mensageiro. Que eu já me aqui, Deus me mandou para falar com eu. Deus está falando que em breve você vai sair desse lugar. Falei, esse homem é louco. Que Deus faz é loucura, porque se fosse qualquer um que faz, ia ser coisa normal. É louco, não sabe do tamanho da minha pena? Como vou sair daqui? E Deus ainda fala que você vai sair e vai para a cidade aonde você veio, aonde você morava. Outra loucura. Se existe cidade na terra que não quero mais pisar, é Foz do Iguaçu, porque lá todo mundo me conhece. Vou entrar com que cara naquele lugar? Morava no condomínio onde o próprio prefeito, que me conhece muito bem, morava. E eu voltar naquele lugar? Nunca vou voltar. Ele está falando loucuras. Quando Deus quer que vai cumprir na sua vida algo, vai pensar que é loucura. E somente Deus faz essas loucuras. Por isso o milagre tem nome de milagre, porque só Deus que faz o milagre. Não que ele acertou. 3 anos, total da minha pena foi 3 anos e 4 meses. Havia passado o tempo. Em 3 anos de total, 3 anos e 4 meses, o portão principal se abre. Não foi um helicóptero, não foi uma escadinha, não foi um túnel, não foi nada. Pelo portão principal, com ordem da justiça, eu saio. Maior pena, primeiro a sair daquela prisão. Chefe de tráfico sai pelo portão principal. Saio daquele lugar, liso e leso. Saio sem nenhuma fortuna do passado. Tem recortes aqui que eu não mostrei, estavam ali. Fala sobre centenas de milhões de dólares. Se quer olhar isso, depois vai olhar recorte de jornais. Da fortuna que calculava que eu tinha. Tudo isso desapareceu. Mediante de uma procuração que passei para alguém. Deus permitiu sumiço de tudo. Propriedade, sabe o que aconteceu? Única coisa que sobrou. Sabe aonde ficou? Em Foz do Iguaçu, naquele lugar que não queria entrar. Deus cumpre com a sua palavra. O homem pode fazer o que quiser. Para cumprir sua palavra, vai permanecer aquele que falou que vai permanecer. Eu chego em Foz do Iguaçu, naquela propriedade, entrando naquele lugar, porque não havia onde cair morto, mas eu entro naquele lugar sem dinheiro, sem nada, para espanto daquele prédio, daquele condomínio. Entro naquele lugar e todo mundo olhava para mim de um modo meio estranho. Como esse cara está aqui?
Mas eles não sabiam que havia uma pessoa transformada pelo sangue de Jesus Cristo. Dentro daquele lugar, passei piores momentos financeiros da minha vida. Piores daquele tempo que foi para aquela primeira aventura. Mas jamais eu pensei nem no pensamento de me comunicar com aquelas pessoas do passado. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Jesus não vai trocar Ele por nada na terra. Eu passei tanta dificuldade. E um dia eles entram, o diabo me comunica, segundo a profetisa falou para mim, o diabo vai ligar para ti. Eu olhei para ela torto assim e falei, como o diabo vai me ligar? Alguma vez a gente estranha, o diabo vai te ligar. Falei, como o diabo vai me ligar? Ele vai te ligar. Ele deu um sorriso olhando para mim. Falei, coitado, não sabe o que vai acontecer. E o diabo me ligou. Eles me ofereceram $5 milhões para ter uma caixa para minha sobrevivência. Para quem tinha tanto, 5 milhões para eles não é nada. Hoje em dia, 25 milhões de reais. Imagina, você não tem nada, alguém está te oferecendo. O diabo quer esfregar baixo do seu nariz de novo, para ver sua resistência onde está. $5 milhões. Sabe o que eu fiz? Agradeci. Saí para a sacada daquele prédio, que virado para Rio Paraná, em frente do Paraguai, céu estrelado, dobro o meu joelho, olho para o céu e falo, Deus, não te troco por nenhum valor sobre face da terra, o Senhor que é responsável por minha vida. E assim tem sido, 30 anos para cá. Deus tem andado comigo 30 anos para cá, não tem faltado nada. Não preciso de bater portas, mas Deus que abre as portas. Como e vivo do melhor, irmão Nunes. Esses dias, Deus me agraciou com esse relógio. Não uso, não compraria ele não. Um Rolex. De alguém tirou do pulso dele e falou, ouvi no seu testemunho falando de um Rolex. Agora você vai falar que Deus te deu de volta um Rolex na sua mão e está aqui na minha mão. Por mim não compraria. Não tenho condição para fazer isso. Mas Deus falou, eu vou te pagar isso e me entregar nisso aqui na minha mão. Deus mudou a minha história. Mudou tudo. Um tempo depois mandaram-me mensagem com um advogado. Fala para ele voltar, senão vai morrer. Quando falam vai morrer, morre. Eu mandei outra mensagem com um advogado. Encorajado pelo poder do Senhor Jesus. Falei para eles, emprestando a palavra da boca do apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. O advogado chacoalhou a cabeça como estavam dizendo, você vai morrer. Você quer morrer? Estou vivo até hoje. E ninguém mais se comunicou comigo. 30 anos sem liberdade. Na mesma cidade. Andando tranquilamente, sem preocupar se alguém está me perseguindo, alguém atrás querendo me matar. Porque se era para ser morto, ia ser naquele tempo. Mas Deus colocou a nuvem no meio para ninguém me alcançar. Eu sou milagre de Deus. Eu sou milagre de Deus, como você é milagre de Deus. E ainda vou encerrar. Se lembra da minha família que eu falei que aconteceu com ela, que me odiaram? Certa madrugada em Foz, 3 horas de manhã, escuto gritaria, a voz de uma mulher gritando lá fora. Abro a janela, deparo com a minha filha que escreveu com o sangue dela, agora casada, lá fora, debaixo de vício. Ela grita, Pai, tira o demônio do meu corpo. Ela me odiava até então. E Deus envia ela para falar comigo. Tira o diabo do meu corpo. Levo para casa aquela madrugada. Ela escuta a palavra de Deus e entrega a vida ao Senhor Jesus. O marido dela não queria que ela fizesse pacto com Deus, de família tradicional de Foz do Iguaçu, advogado. Uma semana depois ele repara que ela foi curada totalmente do vício. Ele mesmo entrega a vida dele a Jesus também. Meu filho que mora aqui perto de vocês, Balneário Camboriú, advogado. Ele desconfiou na transformação do pai por 10 anos.
E um dia me liga falando: pai, eu quero ir para Foz. Falei: seja bem-vindo, filho. Falou: não, o pai não está entendendo. Eu quero ir para Foz para receber o mesmo Deus que o pai está servindo. E ainda quero dar honra ao pai. Eu quero em Foz que o pai me batizar com sua própria mão. Isso é a transformação que Deus fez na minha vida. Um dia pregando a palavra numa igreja, quando abre a porta, quem entra por aquela porta? A minha ex-mulher. Eu queria sumir, mas estava falando naquela hora, não dava para sumir. Deus nos coloca numa condição assim, covarde, mas não tem saída. Queria sumir, mas não dava para sair. Ela entrou, eu pensando: o que essa mulher está fazendo aqui, essa noite aqui? Eu aprontei tantas coisas com ela, e ela está aqui, vai me ouvir agora, vai dizer o que é a meu respeito. Faço o apelo no final da noite, final do culto. E a única pessoa que veio para entregar a vida dela a Jesus foi a minha ex-mulher, que Deus transformou também. Deus mudou a minha história. Aquela videira que estava plantada e estava ocupando supostamente a terra, modo inútil. Jesus falou: deixa comigo mais um ano. Deixa comigo mais outro ano. Deixa comigo o tempo que for necessário, porque não vou abrir, porque meu sangue tem poder de transformar qualquer vida. Que é difícil na sua vida? Como você olha para si mesmo? Quem você considera é? Será que tem jeito para a sua vida ouvindo a minha história? Isso que falei hoje. Sabe quem já ouviu esse testemunho? O ex-presidente da República, senadores atuais da República, deputados, governadores. Tem aqui tantas pessoas, prefeitos, vereadores, desembargadores, juízes, que já ouviram isso que você está ouvindo. Deus me tirou numa terra inútil, ou estava ocupando ela de modo inútil, me colocou diante de autoridades, que hoje em dia eles, depois de falar, eles chegam para pedir oração. A transformação que Deus faz, pega aquele que não é, e faz dele um servo, faz dele um instrumento. E você é servo, você é serva, vocês são instrumentos na mão de Deus. Não importa que o diabo tenha lançado na cabeça de vocês, lembra da promessa divina e volta a tomar posse dela em nome de Jesus. Volta a ser aquele que Deus apostou tudo sobre você, em você, derramando sangue de seu filho lá na cruz do Calvário. Volta a assumir isso, porque o sangue dele não é em vão. Volta a olhar e dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ah, mas ele desviou. Vai voltar mediante da sua oração. Ele está fazendo: meu marido não sei o que, minha esposa daquele jeito. Ora. E a história da minha vida vai repetir numa forma talvez semelhante, parecida na sua vida. E a salvação vai acontecer na sua casa, na sua família. E essa situação vai mudar em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você ouviu a minha história. Alguém pode duvidar e falar: esse cara está falando tantas coisas tal. Cadê aquelas fotos? Esqueceram daquelas fotos, meu querido? Passa para frente, por favor. Dá para passar ainda? Aonde estamos? Mais para baixo. Meu batismo dentro do presídio. E hoje um dia que Deus fez na nossa vida, mudou a nossa história. Essa foi a foto um pouquinho antiga, a nossa pequenininha era mais pequenininha ainda. Deus mudou o estado. Ele quer mudar seu estado. A decisão que tomei dentro de uma prisão, você está livre. Se alguém te aprisiona nessa liberdade, vence isso. Dentro de uma prisão, Deus me visitou dentro de uma prisão. O anjo do Senhor me carregava toda noite da minha cama.
me levava ao céu. Será que posso trocá-lo para frente por alguma coisa, não acreditando que ele existe? Nossa vida, amor, é vida de milagre. Andamos e viajamos, comemos, porque de um canto para o outro, Deus, sem nenhuma palavra, levanta provedores para a nossa vida. Levanta. Tentei trabalhar materialmente, Deus falou: é negativo, você não vai trabalhar. Quebrou 2 pessoas que tentei fazer sociedade com eles. Falei: nunca mais vou fazer isso, vou obedecer. Falou: eu sou seu pai. E ele, seu pai, pode te abrir portas grandes, como qualquer outras coisas na sua vida, mas volta para aquela posição que ele quer que você esteja. Volta a se alienar com Deus. Volta a ter intimidade com Ele. Não trata Ele como alguém tão distante, mas aquele que senta contigo à mesa para comer. Aquele que deita a seu lado quando você deita para dormir. Aquele que te acompanha no carro quando você viaja. Faça isso e Deus vai mudar sua história. Tudo que fizeres por obra, por palavra, seja feita para a glória do Senhor. Volta a chamar Ele meu sócio. Volta a chamar Ele de seu Pai. E vê a diferença que vai acontecer. Feche seus olhos um pouco. Se você está aqui essa noite e ouvir a minha história, e por algum motivo você está distante do caminho do Senhor, corre agora para cá, venha reconciliar com Ele. Porque Deus me trouxe para esse lugar por sua causa. Para me usar como canal de bênção na sua vida, para dizer que Ele te ama, ainda o que o diabo colocou dúvida. Ele te ama ainda. Se você não conhece Ele, corre, porque Ele quer te chamar de filho. Se faça filho dele essa noite e venha aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se você é nesse estado, não deixa a vergonha tomar sua conta. Eu precisava muito coragem, eu ainda preciso para contar a minha história, porque a história do passado é uma vergonha, mas a glória está na história de hoje em dia que eu vivo. Não se preocupa com o seu passado que você fez. Preocupa só em recebê-lo, porque essa noite esse culto foi preparado para ti. Para Deus dizer que Ele te ama e Ele vai te abraçar. Aonde estão essas vidas que querem entregar a vida a Jesus? Vem aqui. Sai de seu lugar, quero orar por ti nessa hora. Sai de seu lugar, não tenha medo, receio. Eu deixei uma religião do que meus pais acham dos maiores que existem na terra. Não é tamanho da religião, não é tipo, não é obediência nesse aspecto. Mas quando Deus Todo-Poderoso se manifesta através de seu Filho, nossa vida, nós temos que saber que escolha que temos que fazer. Faça a sua escolha essa noite. Deus separou isso para a sua vida. Saia, se você convidou alguém, se está contigo, se conhece que ele precisa, dou liberdade para você conversar com ele, convencê-lo a vir aqui, para entregar a vida ou se reconciliar. Seja o agente de bênção na vida daquele que você convidou. Traga ele aqui, vamos orar nessa noite. Traga ele aqui, em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Quero fazer essa oração, não quero demorar mais, porque Deus já falou com todos essa noite, e a bênção está sobre esse lugar. Venha entregar sua vida em nome de Jesus. Venha se reconciliar. Tem problemas, Deus vai entrar nessa causa, mas mediante de uma sinceridade no seu coração, de arrependimento, dar aquela meia volta, voltar para Ele como convém. A palavra de Deus em Isaías 59:1 disse que certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos ajudar. Nem o ouvido dele está agravado para que ele não possa nos ouvir.
mas vossos pecados fez separação entre vosso Deus. E o vosso pecado faz que Ele encobre seu rosto para não ouvir vossas orações. Não deixa Deus te tratar como estranho, porque Ele quer te tratar como filho. E quando nos tratamos como estranho, nós estamos negando o sacrifício de Jesus Cristo na Calvário, na cruz do Calvário. Faça a sua aliança com Deus nessa noite. Se estou insistindo porque tem pessoas que precisam disso aqui nessa noite, faça a sua aliança, sai desse lugar. Se sua aliança está abalada, venha aqui também, venha renovar sua aliança com o Senhor. Vem aqui, deixa eu orar por ti. Vem. Nós repreendemos nessa hora toda interferência do inferno, interferência maligna, interferência de potestades, de principados que estão se opondo contra essas pessoas, e ordenamos que sejam calados nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, que seus anjos estejam se movendo nesse lugar, dando liberdade, Senhor, às pessoas, confiança para eles saírem e se aproximar aqui, Senhor. Assim, Senhor, Espírito Santo, que convence esses, ó Pai, convence eles, convence em nome de Jesus. Quem quer fazer aliança, venha aqui. Quem quer se renovar, venha aqui. Quem quer aceitar a Jesus, venha aqui, em nome de Jesus. Pode vir. Amém, pode vir. Mais pessoas, tem mais pessoas, podem vir. Glória a Deus. Pode sair que vou orar. Onde está o pastor? Está aqui. Vamos orar então. Estão fazendo aliança com o Senhor. Aliança com o Senhor. Se entregando na mão de Deus. Amém. Vamos fazer aquela oração coletiva que a gente aprendeu a fazer? Amém? Aquela confissão. Vamos fazer tudo junto? Fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sou uma pessoa pecadora, que precisa da misericórdia divina. Deus Pai, eu confesso em nome de Jesus meus pecados, minhas transgressões, e me arrependo de todos esses pecados, porque a partir de agora eu abro meu coração para que o Senhor Jesus venha entrar, porque a partir desse segundo, Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e único, suficiente Salvador. Deus Pai, escreve debaixo do poder do sangue de seu Filho meu nome no teu livro eterno da vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, sobre cada um que confessou seu nome nessa noite pela primeira vez, segunda vez, tantas vezes talvez que confessaram, que a sua bondade venha acompanhar, a glória divina venha cobrir eles, lares, família, Senhor, trabalho, saúde, esteja com eles em todos os aspectos da vida deles, e assim venha reconhecer que Tu és o Senhor, não somente no íntimo deles, mas seja declarado pela boca deles como testemunho, aonde andarem, em tudo o que fizerem, em nome de Jesus. Assim oro e assim agradeço por essas vidas, declarando que a vitória é do povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que